Boa tarde a todos. É com muito prazer que estou aqui presente para fazer também uma singela homenagem ao Dr. Botas Castanho. Não tive o prazer de o conhecer pessoalmente, mas vou conhecendo também, já o conhecia como referência e também tendo estudado também nesta cidade. Foi uma figura que ao fim do tempo se tornou também familiar também para a minha pessoa. De uma forma, cumprimentar então a todos, uma boa tarde. Também agradecer, obviamente, o amável convite que o Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, meu velho mestre, me indicou também para fazer esta pequena palestra dedicada também aos jornais, tendo em conta que hoje estamos aqui a fazer uma pequena exposição sobre o espólio pessoal do Dr. Botas Castanho, que eu confesso que desconhecia. Eu próprio também já vou tendo o meu arquivo pessoal em termos de alguma hemeroteca e de depósitos de jornais, e olhando até com alguma curiosidade para a datação até de alguns frontispícios que ali estão presentes, começamos já a ter uma ideia, que já temos também alguma idade e também, curiosamente, já nos começa a pesar também um pouco. Bem, mas seja como for, aquilo que eu trago aqui hoje é uma pequena palestra que penso, pelo menos desejo que não seja amorosa para vós. Também tem a ver com jornais. Obviamente os jornais fazem parte da história, são matéria-prima da história, fontes indispensáveis para a construção historiográfica, e tendo em conta que registro com muito agrado que alguém tenha feito essa recolha, para um dia mais tarde ser exposta da maneira possível, que poderemos expor estes velhos jornais que contam histórias, mas também nos ajudam a compreender até a própria passagem do tempo e a construção do nosso próprio cotidiano, tendo em conta que a história não é só passado, mas também é a compreensão do presente e a antecipação do futuro, não é? Brincamos, nós historiadores, sempre com esta tripla dimensão temporal. A proposta que eu aqui trago para hoje, de facto, é olhar para os primeiros jornais que efetivamente houve em Portugal, aproveitando o mote também desta história do jornalismo, trago, de facto, e até com uma apresentação bastante ilustrada, tem palavras, mas também tem imagens, para não vos fastidiar, e um tema que, ao fim e ao cabo, é também um tema ambicioso, de alguma forma. O protagonismo dos primeiros jornais portugueses numa época muito pouco, ainda hoje pouco conhecida da nossa história, que é a Restauração. Estamos quase a celebrar o dia 1 e o dia 8 de dezembro, os feriados por excelência dessa mesma Restauração, e que ao fim e ao cabo permanecem num período um pouco obscuro da nossa história. Os jornais, de alguma forma, foram o mote e o pontapé de saída também para essa mesma Restauração da qual lhes vou falar. A nossa imprensa periódica, uma coisa é nós chamarmos imprensa, outra coisa é nós chamarmos imprensa periódica. A imprensa periódica, ou o jornalismo, que me quiserem chamar, é como se fosse uma espécie de uma extra, marca a passagem dos dias, e de alguma forma o jornalismo também ajudou, sobretudo nos auspícios da Idade Moderna, a acelerar o tempo. Portanto, o tempo também se torna mais acelerado devido também a estas notícias que são publicadas com uma determinada periodicidade, primeiro mensal, depois quinzenal, semanal, até chegarmos efetivamente aos jornais diários, e cada vez a informação passa mais depressa. Houve um pontapé de saída e, de facto, entre nós, como qualquer outro ponto da Europa ocidental, 3 pormenores para que houvesse jornalismo. Antes de mais nada, o progresso da tipografia, uma coisa é chamarmos imprensa, outra coisa é chamarmos imprensa periódica, como digo, a aceleração, as comunicações, as vias de transportes, o tráfego marítimo, o tráfego terrestre, tudo isso também levou a um interesse, mais tarde, pelas notícias. Aquilo que constrói, de facto, o nosso mundo moderno foi também esta procura por novidades, por saber o que se passa além do nosso próprio horizonte. E os jornais, efetivamente, ajudaram-nos um pouco a isso. Entre nós saiu, de facto, o primeiro jornal chamado As Gazetas, é um termo que ainda permanece de alguns títulos
jornais um pouco por aqui e além. Esse primeiro jornal foi editado, aliás, eu editei-o e estudei-o a fundo entre 1641 e 1648. E depois tivemos um outro jornal, também com um título um tanto peculiar, que foi o Mercúrio Português, entre 1663 e 67. Estes dois periódicos, de facto, são antepassados, efetivamente, daquilo que hoje nós conhecemos como o Diário da República. De algumas voltas que estes periódicos, como se chamavam então na altura, foram dando, firmaram também entre nós a imprensa periódica dita oficial. Portanto, à medida que também temos jornalismo, a pouco e pouco começa cada vez mais títulos a surgirem entre nós. Ainda hoje não se sabe muito bem quem foram os autores destes primeiros jornais, podemos chamar jornais, quem foram, afinal de contas. E um deles, pelo menos temos a certeza, foi Frei Francisco Paradão, que é um nome praticamente desconhecido para a maioria, mas que foi um dos autores de uma obra magna da nossa historiografia, chamada Monarquia Lusitana. Todas as histórias de Portugal que conhecemos se baseiam naquele título que está ali na última linha, e, portanto, estes homens, estes primeiros jornalistas, também tinham consciência de que estavam a construir história, uma história para a posteridade. Obviamente temos que olhar um pouco, com alguma cautela, para esta forma de escrever história, ou de escrever jornalismo, também na ótica já do século XVII. Entretanto, a nossa imprensa periódica é sempre muito riquíssima. De alguma forma, estes primeiros periódicos marcaram, obviamente, o início, mas houve 2 ou 3 publicações que, durante muito tempo, confundiram os historiadores que se dedicam a estas matérias. E uma delas foi, que está ali assinalado mesmo a meio da apresentação, uma ação universal que sucedeu em Portugal, publicada em 1626-27 em Braga. Portanto, sai um pouco da esfera das grandes cidades como Lisboa, Porto e Coimbra, embora, de alguma forma, esta primeira tentativa de fazer jornalismo não se pode considerar que esta relação fosse verdadeiramente aqui o ponto de partida. Ainda confunde mais o historiador, porque o autor desta mesma relação, já vamos aqui ver a seguir, foi um senhor que era chantre da sede de Évora, Manuel Severino de Faria. Aliás, foi um dos primeiros biógrafos de Luís Vaz de Camões, que estamos neste momento a comemorar o seu nascimento. E, portanto, temos aquele que durante muito tempo foi considerado o primeiro jornal, mas não é, porque lhe faltava condições básicas de continuidade, periodicidade, a sua tiragem. Não havia ali ainda não é jornalismo. Só que o bom do nosso Manuel Severino de Faria, em 1655, publica uma espécie de um compêndio de curiosidades de história de Portugal, chamado Notícias de Portugal. Ora, logo pelo título, bem, foi este aqui o primeiro jornal, mas ainda não é este o primeiro jornal. Durante muito tempo também foi eu considerado o primeiro jornalista, mas ele era muito mais um contador de histórias e um biógrafo, um compilador de informações úteis do que propriamente um jornalista. Portanto, estas hipóteses estão de parte. Vamos avançando um bocadinho mais e nós estamos a viver, de facto, um tempo da restauração. E a nossa restauração foi um período extremamente complicado da nossa história. Do meu ponto de vista pessoal, como historiador, eu diria que talvez o período mais difícil de quase 9 séculos e que ainda hoje os historiadores não olham, talvez com a devida atenção para esse pormenor, foi as nossas guerras da restauração. É que nós, quando vamos para a restauração a 1 de dezembro, perdoem-me a expressão, não foi chegar ali, carregar um botão e já estamos independentes. Portanto, nós, enquanto país, libertar-nos do jugo filipino, do jugo espanhol, equivalia mais ou menos hoje, tendo em conta que não tínhamos um exército sequer, tínhamos homens em armas, mas não um exército. Aliás, o exército português nasce em 1641, tal como o conhecemos com a sua característica de exército nacional, mas libertar-nos da Espanha era tal e qual como hoje, ainda assim, com as nossas parcas possibilidades, libertar-nos dos Estados Unidos da América. Portanto, era mais ou menos esta comparação, porque a Espanha, de facto,
e todo o seu império era um verdadeiro também colosso militar. O pano de fundo da nossa restauração teve muito a ver com aquilo que nós estamos ali a ver neste quadro, que foi a ratificação do Tratado de Westfália. Westfália termina a Guerra dos 30 anos, 1608, 1648. Aliás, neste mesmo tratado, que define a Europa um pouco tal como ela ainda é hoje, os Estados-nação, a questão da soberania, a liberdade religiosa e, sobretudo, a liberdades diplomáticas. Ou seja, as embaixadas serem violáveis, por exemplo. O Tratado de Westfália, de facto, vai alimentar o material noticioso. Estas guerras alimentam também estes primeiros jornais. E não é por acaso, se não houver guerra, não há jornal da TV. Portanto, esqueça. Portanto, as guerras, as bombas, os massacres, tudo pintado de vermelho, se a notícia não for, quer dizer, se a notícia não for má, ela não vende. E, portanto, eles perceberam isso desde os primeiros jornais, não é? A violência vende. E a violência interessa, sobretudo, quando o mal é do vizinho, não é? Portanto, o Tratado de Westfália, de facto, é o plano de fundo de toda esta trama da nossa restauração, tendo em conta que este mesmo Congresso declarou que Portugal não tinha direito a ser independente. Eu próprio estou com as mãos na massa neste tratado, espero publicá-lo em breve, e a sua segunda parte diz lá assim que Portugal não pode existir. E, portanto, todos os embaixadores que o nosso Dom João IV enviou a este mesmo Congresso tiveram, assim, umas sortes muito atribuladas. Mas não é isso agora o que nos interessa. Vamos falar, então, e dar aqui um mote a este primeiro ciclo da restauração, as Gazetas, e que as Gazetas, desde o primeiro momento, são apoiadas pela Coroa. A Coroa, Dom João IV, tem um especial interesse em que se publicite a nossa ânsia de ser livres. E, portanto, há uma forma, as primeiras campanhas militares, as primeiras movimentações políticas, a atividade das nossas embaixadas, um pouco da vida do cotidiano começa a aparecer nestas primeiras Gazetas, que se torna, de facto, uma imagem de marca da nova dinastia de Bragança. E tendo em conta que o que interessava aqui era, sobretudo, alimentar a nossa alma patriótica. Aqui temos alguns, para termos uma ideia daquilo que se estava a passar um pouco na Europa, temos aqui uma gravura alemã, que marca aqui é uma gravura alemã, que marca alguns dos episódios da nossa restauração. Que ela figura ali ao meio ao nosso Dom João IV, fala ali da defenestração do Miguel Vasconcelos, aqui a aclamação do Dom João IV, mas estamos a falar de uma publicação, de uma gravura que foi publicada há alguns entre janeiro e fevereiro de 1641. E tivemos a nossa proclamação de independência 2 meses antes. Portanto, as notícias correm depressa e as notícias também precisam de imagens. Portanto, os jornais sem imagens também não vendem. E, portanto, estes primeiros homens de letras perceberam muito bem isso. Eu ainda há pouco falava quem seriam os autores, ainda hoje não temos certeza. Falei Frei Francisco Brandão, posso falar também de Manuel de Galheiros, e há quem até referisse que o próprio Dom João IV também se tinha dado à pena para escrever as Gazetas. É lógico que isso não podia acontecer. Obviamente, editaram-se as Gazetas mensalmente, ou seja, já há aqui uma periodicidade. E esta periodicidade é muito importante. Porquê? Porque eu sei que naquele dia eu vou a um ponto de venda e tenho lá um jornal, um periódico. Portanto, estes primeiros hábitos de leitura para a história da leitura já começam a ser hábitos, já poderemos considerar praticamente contemporâneos dos nossos hábitos de leitura. Bem, mas seja como for, há uma periodicidade. Estas Gazetas foram publicadas entre dezembro de 1641 e 1648, os historiadores dizem que vão até 47, mas eu descobri alguns lá na Torre do Tombo, mais uns números desta edição, mas o que é certo e verdade é que mal estas Gazetas começaram a publicar, elas próprias também começaram a ser acusadas de serem parciais. E, portanto, logo
Um ano depois, o nosso Dom João IV, olha, vocês já estão a dizer verdades a mais, vamos suspender as gazetas. Mas depois elas foram retomadas. Cá temos o nosso Dom João IV, o rei restaurador por excelência. Vamos avançando um pouco mais e aqui temos então o frontispício da célebre Gazeta. Este sim, o primeiro jornal português. As gazetas que relatam as novas, as novidades que houve nesta corte e que vieram de várias partes. Mensal. Já estamos a falar de uma periodicidade mensal em que estas, como eu digo, estes periódicos começam a ser publicados. Podemos ver ali ao fundo, com todas as licenças, só se publicava qualquer livro ou periódico com duas licenças, com a licença do desembarque do Paço e com a licença do Santo Ofício. Portanto, entre escrever a notícia, traduzir, andar para cá para lá, e com as autorizações devidas, quer dizer, tudo isto demorava tempo. E o jornalismo quer rapidez. E à medida que vamos avançando no tempo, estas periodicidades vão se estreitando cada vez mais. E chama a atenção que o primeiro diário português foi publicado mesmo no meio da segunda invasão francesa, em 1809. Portanto, aquela rapaziada não tinha mais nada como se entreter do que publicar jornais. Mas importava. E lá está cada vez mais a guerra a ser noticiada. Mas isso é uma outra conversa. À vossa direita, temos as Gazetas da Restauração publicadas por mim, caso tenham interesse em consultar um pouco mais. Vamos avançando um pouco mais. Eu aqui vou-me escusar também de estar com mais pormenores. Seja como for, tudo nasce aqui. Os primeiros jornais, as primeiras censuras jornalísticas e também os primeiros críticos jornalísticos. E, portanto, o primeiro grande crítico das Gazetas foi o nosso padre António Vieira, que dizia que não leiam isso, que isso é tudo só mentiras e falsidades. Ele não queria nada com as Gazetas. E, portanto, o padre António Vieira, que também foi um príncipe das nossas letras e um homem da restauração, aliás, não me interessa às vezes tanto a questão da paranética. Paranética é que é o nome para a questão dos sermões do padre António Vieira, por qual ele é conhecido, mas ele também, que entre nós, foi um belo agente diplomático, um belo espião e um belo contrabandista de armas. Mas isso é uma outra questão. Seja como for, neste contexto da restauração, publica-se o primeiro jornal e ele cessa quase ainda no reinado de Dom João IV, mas houve 3 ou 4 periódicos, dos quais eu vou enunciar, e que foram também, e que marcaram também o início de outras questões editoriais. O primeiro Mercúrio, editado em Paris, o primeiro jornal editado pela nossa embaixada em Paris, porque fomos procurar, obviamente, o apoio de Luís XIII de França, pai de Luís XIV. Tivemos também o Mercúrios Ibérnicos, um jornal que relata as lutas entre católicos irlandeses e protestantes ingleses, no qual também tiveram ligados efetivos portugueses. Tivemos uma outra Gazeta do Parnasse Prologética, não sabe onde é que ela hoje anda, eu bem que procurei por ela. Tivemos outras relações, mas elas praticamente não surgem. E, de facto, procurar pelos primeiros periódicos é um verdadeiro trabalho de detetive, um trabalho de arquivo, moroso, aborrecido, mas que depois também nos traz recompensas e às vezes até surpresas muito agradáveis. Este é um primeiro jornal português editado em francês, faz parte, obviamente, das nossas iniciativas diplomáticas, que eu ainda há pouco falava. O tal Mercúrios Ibérnicos, Ibérnicos é o nome latino para a Irlanda, e que, de alguma forma, os conflitos entre, que ainda hoje existem, que não estão devidamente sanados, entre ingleses e irlandeses, eram de facto também matéria noticiosa para Portugal, que nos interessava no contexto da restauração. Bem, até que chegamos de facto à segunda etapa da restauração, deste ciclo. Há um princípio, um meio e um fim da restauração. Tivemos num primeiro período as Gazetas
estes periódicos aqui pelo meio e depois vamos ter, de facto, aquele que foi o periódico por excelência deste período, que foi o Mercúrio Português, editado entre 1663 e 67 e que marca o período, estes 4 anos mais difíceis da nossa restauração. Aí sim somos invadidos por Espanha. É que neste período das Gazetas nós conseguimos reorganizar, ou melhor, fundar e organizar a nossa defesa, mas depois Espanha passa ao contra-ataque. E, portanto, os grandes embates da nossa restauração, as batalhas da Linha de Elvas, a Batalha do Amistial, a Batalha de Montes Claros, tudo isso foi relatado, obviamente, até em primeira pessoa neste primeiro Mercúrio. Obviamente, é uma fonte histórica imprescindível para este período e que a maior parte dos historiadores não tem aproveitado. Este Mercúrio tem aqui 3 pessoas, ou 3 individualidades, numa espécie de uma trama. Temos aqui um monarca que já é o Dom Afonso VI, um monarca incapaz, mas que foi secundado pelo Dom Luís Vasconcelos e Sousa, o escrivão da puridade. Era um termo que hoje equivaleria a uma espécie de primeiro-ministro, uma espécie. E depois temos o secretário de Estado desse mesmo governo, que foi o Dr. Dom António de Sousa Macedo, que de facto se assume como o redator do Mercúrio. Portanto, este senhor, além de ter sido um diplomata de excelência, um governante, um homem, um organizador militar extremamente capaz, também este sim foi um redator e um fundador do jornalismo português. Temos aqui então Dom Afonso VI, o vitorioso, não obstante ele, coitado, de ter sido mentalmente incapaz e ter sido afastado por Dom Pedro II, seu irmão, mas que de alguma forma nos traz agora uma nova publicação, mas que marca os anos mais cruéis da Guerra da Restauração. Portanto, estes 3 homens, sobretudo o escrivão da puridade Dom Luís Vasconcelos e Dom António de Sousa Macedo, muito lhes devemos em termos da nossa independência e soberania nacionais, porque eles aguentaram, de facto, o barco da restauração e levaram-na a bom porto, embora eles tenham sido depois afastados pela ascensão de Dom Pedro II ao poder. Temos então aqui o nosso Mercúrio português. Mercúrio, para quem não sabe, é o mensageiro dos deuses, o deus do Olimpo, portanto é aquele que leva as notícias. Portanto, temos o Mercúrio português com as novas da guerra entre Portugal e Castelo. Aqui o termo Espanha ainda não é verdadeiramente assumido, mas obviamente ainda tínhamos a velha tradição de chamar Castelo ainda a Espanha neste período. Temos aqui a figura do Dom António de Sousa Macedo, e esse sim foi de facto durante muito tempo considerado o primeiro jornalista português. Não podemos usar essa expressão também com toda a sua plenitude, diríamos, porque de facto ele tinha mais que fazer, desculpem-me a expressão, do que ser um jornalista. Ele era o responsável pela edição, mas ele pouco ou nada escreveu dentro deste período. Diríamos hoje que era uma espécie de chefe da redação, mas de facto não escreveu no periódico, embora o dirigisse. Eu próprio também publiquei esta fonte histórica. São fontes fundamentais para este período, marcam de facto sobretudo a nossa história militar e que muitas das vezes não são aproveitados pela nossa historiografia, mas que de alguma forma nos marcam sobretudo pela positiva. E o Dom António de Sousa Macedo diz: vamos publicar, doa a quem doer, seja o sucesso, seja o insucesso. Mais nos vale publicar o insucesso, porque senão corremos o risco de nos relaxarmos e deixarmos este ímpeto combativo um pouco no marasmo. E portanto ele diz: não, vamos noticiar tudo o que diga respeito à crueldade da guerra, inclusive os massacres, os crimes de guerra, os recrutamentos forçados. Portanto, ele meteu o dedo na ferida, sobretudo em nome de uma verdade histórica, o que era para a época
também muito salutar. Temos aqui, obviamente, a cidade de Lisboa pré-terremoto, e Lisboa traga esta imagem porquê? Porque, de facto, Lisboa tem neste contexto, muito além do que se passava nas fronteiras e um pouco aquilo que era reportado por essa Europa fora, é o centro da ação. Portanto, quem é de Lisboa, quem é ao país, portanto, de alguma forma, estes periódicos publicados em Lisboa também retratam muito do que era a vida da cidade, sobretudo num país que estava a braços com uma guerra desproporcional, estava a braços com os velhos males todo sempre, não é? As fomes, as pestes e as guerras, tudo isso é relatado, obviamente, nos periódicos. Temos aqui algumas das imagens que são contemporâneas neste período, nomeadamente das grandes campanhas militares. Aqui a entrada, a invasão de Dom João de Áustria e a tomada de Évora. E depois temos Dom Pedro II, que é uma espécie de mal da fita. Ele vai destronar o governo de Dom Luís Vasconcelos e Sousa, vai afastar o Dom António de Sousa Macedo, vai roubar a mulher ao irmão e também lhe rouba a coroa e manda prender, obviamente, o Dom Afonso VI. A primeira coisa que Dom Pedro II faz quando chega ao poder: vamos acabar com Mercúrio e vamos fazer as pazes com Espanha, que eu quero arrumar a casa. E acabou-se o jornalismo português neste ciclo. É preciso nós esperarmos quase mais 60 anos para voltarmos a ter, só em 1715, um outro jornal chamado Gazeta de Lisboa, que terá a sua história, mas de facto estamos já a viver aqui os prenúncios do absolutismo e, portanto, o absolutismo também não permite, obviamente, grande crítica nem grande opinião pública. Portanto, em 1667 acaba-se o jornalismo quase que à nascença e fecha-se este ciclo da restauração, riquíssimo, por sinal, em acontecimentos, em personalidades, em dramas, mas no fim disto tudo o que importa aqui, sobretudo, são registros históricos muito menosprezados, mas que nos dão já, obviamente, uma imagem muito célere do que era a passagem dos dias e também a construção de cotidianos, sobretudo um cotidiano em guerra, que infelizmente a guerra continua a alimentar os noticiários todos os dias. Termino a minha apresentação por uma curiosidade. Ao fim e ao cabo, estes periódicos, eu costumo dizer que são um tributo à história militar e são sobretudo um tributo ao soldado português. E portanto não quis deixar de trazer da minha coleção pessoal 4 soldadinhos chumbo. De facto são 4 soldados, exemplo de soldados da Guerra da Restauração, um porta-bandeira, um estandarte, um mosqueteiro, um capitão de armas e à vossa direita um dragão, ou seja, ao fim e ao cabo, um oficial de cavalaria pesada. Portanto, ao fim e ao cabo, termos também um bocadinho a ideia visual do que era o cotidiano militar, que é sobretudo representado por estes periódicos e que marca o início do nosso jornalismo em Portugal. Muito obrigado.